A gente aqui acaba, claro, de arranca-rabo, de gritaria em gritaria. São tantos, né? São tantas emoções, como diria o Rei Roberto, né? A gente acabou de botar até a vereadora Cris Monteiro, né? Mas a gente já vai estar trazendo também esse bate-boca aqui em relação ao Giovana Federal e o Lindbergh Farias. Mas, de novo, nossa, a gente falou aqui ontem, a política ou pelo menos deveria ser, feita muito mais de acordos do que embates e a forma pacífica de se evitar a guerra. Mas acho que isso ficou, pelo menos nos manuais lá nos primórdios, né? Parece que virou completamente. Marinho, e essa confusão que a gente vai relatar agora, envolvendo os deputados na Comissão de Segurança, num contexto em que deveriam estar debatendo a PEC da segurança do governo, que o governo federal apresentou, que é uma proposta que você pode gostar ou não gostar, mas que trata de um dos graves problemas do nosso Brasil, que não à toa tem sido alvo da nossa campanha aqui na Jovem Pan, do chega de violência, chega de criminalidade. Ou seja, como é que, numa pauta tão importante e relevante para o Brasil, com a presença do ministro da Justiça, uma oportunidade de debater a fundo e tentar gerar oportunidades de aperfeiçoamento da proposta para um assunto de primeira necessidade de todo cidadão brasileiro, no lugar de focarem nisso, naquilo que importa, os deputados protagonizam um verdadeiro papelão, batendo boca, rebaixando o nível do que deveria ser a casa que representa o povo brasileiro. Mas só para realmente ficar claríssimo aqui, Jess Peixoto, de que esse trecho aqui também da confusão na Câmara dos Vereadores, o clima também ferveu, tudo em torno do reajuste ali dos salários de certos servidores públicos, de certas categorias. Claro que a gente está diante aqui das imagens nesse momento, só para a gente não confundir os dois incidentes, claro, do Giovana Federal com o Lindbergh Farias, mas também que na Câmara dos Vereadores do município de São Paulo também não ficou muito para trás não, Jess Peixoto. Inclusive a gente já vai trazer os detalhes já. Não, eu acho que quando a gente olha para essa reunião, a gente precisa de um pouco de contexto também em relação ao que estava sendo discutido. O Mano está correto, é a PEC da segurança, e os deputados da oposição chamaram o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, para esta audiência. E nesta audiência, no momento em que teve a palavra, o deputado Gilvan, ele acabou fazendo algumas ilações em relação à qualificação do governo, como corrupto, como descoordenado. Então, as críticas ao governo. E a partir disso, sempre é comum, André, quando alguém faz um posicionamento desse, ter algum som na sala. Isso é comum dentro da Câmara dos Deputados. Chamam até de tropa de choque, né, o pessoal fica, que isso? É quase um jogo de futebol. E aí, o deputado Lindbergh Farias pega a palavra e começa a fazer críticas diretas, no caso, ao outro deputado. Você me permite, Jess, vamos conferir então aqui, em nome da ótimo. precisão, vamos conferir exatamente como se deu. Vamos lá. Quanto tempo? Você não tem coragem. Vai ter um ABC. Uma academia do Polícia Legislativa, por gentileza, para manter os engenheiristas. Faz isso. Desqualificado é você, seu moleque. Seu moleque tem você roubou pra caralho, você roubou pra caralho como prefeito, seu ladrão, desqualificado é você, seu bosta. Se é você, meu bandido é você. O que São os gladiadores do terceiro milênio, amigo. Só que, em vez de ser no octógono, a gente está vendo ali a Comissão de Segurança Pública, essa gritaria no fundo aqui, deu bem o tom de como exatamente se desenrolou mais esse episódio, que sempre é lamentável, né? E parece que a turma do Deixa Disso se aproveita ali também para sair bem na foto em algum grau. Os dois pivôs envolvidos sempre insinuam que vão para cima, dão aquela dribladinha de uma sessão para outra, para fingir que vai para cima, só que eles nunca vão para cima, porque também ali, quem tem aquilo ali embaixo tem medo, né?
Não, excelente. Ainda mais num contexto em que, recentemente, um deputado teve parecer de cassação por conta de violência. Isso fala da importância desse tipo de atitude para barrar esses casos, porque quando acontece, o deputado sabe, talvez eu perca meu mandato por isso. Isso é importante, até reforça o caso do Glauber. Mas o que aconteceu? Aí o Lindenberg e ele, como vocês viram, brigaram, só que antes foi na voz. E o presidente da sessão ali, o presidente da comissão, Paulo Bilinski, chama a DEPOL. Olha a ironia. Comissão de Segurança Pública, a polícia foi acionada para resolver um problema entre os deputados. E também para tirar ali os jornalistas, as pessoas que estavam assistindo. E aí a confusão foi quase para as vias de fato. Aquele xingamento, um chamou outro de bandido, o outro fala que é bandido. Ele chega até, o Lindenberg chega a relembrar que o Gilvan, ele chegou a falar que o presidente Lula, que queria mais que o presidente Lula morresse. Isso foi uma declaração que ele mesmo depois veio a público lamentar e dizer que de fato não combina com ele, com ser um cristão, e não é correto de forma alguma. Mas tudo isso mostra que não é um clima de... Não é nem comunhão, mas um clima que você espera de uma casa que tem como função fazer com que a segurança pública, neste caso, funcione e seja funcional no dia a dia. Civilizado. Não é civilizado, faltou segurança pública lá dentro. Vou recepcionar aqui a minha dupla, David de Tarso, agora devidamente aqui integrado à nossa bancada. David, mas faz muito tempo que a Câmara deixou de ser um espaço, deveria ser o espaço supremo da convivência entre pensamentos diversos e virou basicamente uma rinha de galo e um belo palco ali para lacração e tacar carne vermelha para as bases e o algoritmo te recompensar, não é isso? Não, e como a Jazz bem enfatizou, né? Para debater sobre a segurança pública, o combate à violência, quais medidas podem avançar em relação a esse tema. E aí a gente vê os deputados, em vez de discutir propostas, discutir e quase chegar às vias de fato. Realmente chega a ser cômico, para não dizer trágico. Então, num momento que a gente está sobre a proposta de emenda à Constituição, da PEC, da segurança pública, várias tratativas nesse sentido, onde nada avança, né, porque há muitas narrativas também em torno desse tema, em vez de chegar a um consenso e falar assim, olha, essa é a melhor proposta para que a gente possa resolver esse que é um dos principais problemas apontados pelo brasileiro, não, vamos sair no braço porque eu acho que é mais viável. Então, realmente, é lamentável a gente ver uma situação como essa acontecendo na Câmara dos Deputados. E o resultado a gente vê, claro, nas pesquisas de aprovação do Congresso Nacional, que sempre foram baixas, mas parecem que estão ali no atoleiro de uma vez por todas, né, Márcia Dantas? E o fato que também você, do outro lado, muito provavelmente não lembra em quem você votou para deputado federal na última eleição. É isso que eu fico me perguntando. Talvez eles não façam isso de propósito, gente, às vezes para aparecer de uma forma ali para o povo, para dizer que está trabalhando, porque a impressão que eu tenho é que vira um verdadeiro teatro, vira um circo que a pessoa usa ali depois para pegar um corte na rede social e não está, de fato, fazendo algo pelo povo, que eles foram colocados ali para fazer algo por nós, mas de fato estão ali um brigando com o outro, se degladiando e apresentando poucas propostas. O que eu percebo é que geralmente nessas discussões ali acaba tendo muito tumulto e pouca resolução. E aí o povo, você que está em casa assistindo, vocês sentem que de fato eles estão fazendo algo por nós? Não, passa uma imagem que toda essa força, essa masculinidade ali que eles mostraram, né? Um querendo brigar com o outro, não passa de uma coisa fake, né, David? Pra quem escuta o rádio e assiste TV, deve estar escorrendo testosterona na tela. Adoro. Pelo amor de qualquer coisa. O Stallone e Van Damme pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Mas cada vez mais corriqueiros. E como é que faz para levar um pardieiro desses a sério, né? Essa é a pergunta que fica. É reflexo da política do espetáculo. Brasil, exato. Quando, no lugar do mérito, do trabalho efetivo para a construção de propostas que possam resolver os problemas da população, importa muito mais aquilo que aparece, que viraliza na rede social, aquilo que constrói o político como um personagem que faz alguém amar ou odiar. E a pessoa fica com base nesse espetáculo, como se fosse o personagem de uma novela. Mas isso dá trabalho, e não o político. Mano. Não, mano, isso aí dá trabalho. Isso aí, pensar, propor, conceituar, negociar, isso aí dá muito trabalho. Mas eu vou... Não é, você tá... Eu vou pegar uma parte nisso que o Mano falou. Eu acho que em dados momentos, a grande questão é que não há, por parte de alguns parlamentares, habilidade factual de debater os temas. Assim, a realidade é que se você vota em influencer você vai
vai ter fazendo suas leis. Exato, E os aí cortes. existe uma lógica muito grande de eu vou atacar. E aqui, existem ótimas formas de se atacar o ministro Ricardo Lewandowski no sentido de atuação e que fuja de qualquer sentido pessoal ou de crítica mais pessoalizada mesmo. Existem críticas válidas, bem construídas e, para dizer o mínimo, até respeitosas. Mas, na maioria das vezes, quando a gente olha para esses momentos, as pessoas partem para coisas que talvez não sejam de atenção, como a questão de reformulação da pena para receptação. Isso é uma pauta que a gente tem que discutir, falou até ontem, em relação ao delegado. Mas se eu quero que os meus parlamentares, eles levem com seriedade, que eles discutam com seriedade o tema, eu preciso que eles se preparem para isso. Hoje em dia, muitos dos parlamentares, existe uma qualidade muito grande em alguns, mas existem também aqueles que não têm habilidade de discutir tecnicamente. E aí, realmente, só dá para ter esse tipo de cena pavorosa. O Lindenberg também, sempre provocativo nessas comissões, ele tenta fazer o que ele faz muito bem, que é essas cenas chocantes que atraem cortes, que atraem atenção, que faz a militância falar para ele, olha lá, falou isso pro fascista, que também é uma postura bem lamentável. Mas vamos se acostumar, já está há muito tempo assim, a coisa só piora, de muito mais pirotecnia do que projeto de lei, é muito mais pão e circo do que reforma da Previdência, enfim. Eu não deixo de lembrar, antes da gente seguir adiante aqui, da fala do ex-presidente americano Richard Nixon, que, claro, eleito e reeleito, ele disse que, na política, muito pior do que estar errado é ser chato. Eu acho que o pessoal está levando isso muito literalmente, mais do que deveria. 10 horas